Então, boa noite, queridos irmãos. Nós estamos dando uma série de mensagens acerca da verdade. E o contraponto, o lado oposto da verdade é a mentira. E de acordo com a palavra de Deus, o pai da mentira é Satanás. Então, o título da nossa mensagem de hoje é A Verdade e as Mentiras Satânicas. Repita comigo: a verdade e as mentiras satânicas. Como é que nós podemos lidar com as mentiras satânicas? Veja bem, nós falamos na última mensagem que muitas vezes nós estamos passando por ataques dos demônios, de Satanás. Muitas vezes vem aquela tristeza, aquela melancolia, e nós não sabemos, muitas vezes, distinguir, achamos que é uma coisa normal. Muitas vezes é uma tristeza normal mesmo. Às vezes até o nosso organismo não está bem vitaminado, nós estamos tendo alguma carência de vitaminas, às vezes carência de proteínas. Houve caso, por exemplo, em que eu visitei um irmão e ele estava muito triste, muito deprimido, estava desempregado, a situação difícil. E então eu fui no supermercado, comprei 1 quilo de carne daquela boa, cheguei lá e pedi para a irmã faça aí um bife bem caprichado. E ele depois que comeu aquele bife, chega a sorrir. Então muitas vezes a causa é física. Entendeu? Porém, nem sempre é física, nem sempre é cansaço, é ataque do inimigo. E a maior arma do inimigo é a mentira. Eu tenho 2 textos aqui, eu sempre tenho 2 textos, um texto-chave, ou pelo menos 2. O primeiro está em João 8:44. Aqui diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os seus desejos, os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Olha essa expressão aqui. No diabo não tem verdade alguma. Ele é a própria encarnação ele não tem carne, que ele é espírito, ele é a própria personificação da mentira. Nele não há verdade. Diz aqui, porque ele, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, da própria natureza dele. Porque, assim como Cristo disse, se eu sou a verdade, o diabo poderia dizer de pé junto: eu sou a mentira. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É a mentira. E é através da mentira que ele faz alguém beber, se prostituir, se suicidar, matar, roubar. Quando ele consegue fazer com que alguém minta, engula uma das suas mentiras, então ele começa a dominar sobre a vida daquela pessoa. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar essa técnica, esses ardis do diabo. Como é que ele nos engana? Nós vamos falar de várias mentiras que o diabo usa para nos prender. Lembra daquela mulher que Jesus Cristo curou e disse que ela era prisioneira de Satanás há mais de 18 anos? E ele não prende apenas com um alejo, como era o caso da mulher. Aliás, no caso dela era fluxo de sangue. Ele prende através de uma ideia errada das coisas, uma visão errada da vida, até da vida cristã. Lembra que desde o início ele perguntou: foi que Deus disse para Eva? A Eva disse: Deus disse assim. Então ele disse: não é bem assim. Não negou frontalmente, mas ele sempre vai, para cada verdade de Deus, ele vai armar uma mentira. Por outro lado, Jesus, em João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, não a verdade.
Cristo é a personificação da verdade, assim como o diabo é a personificação da mentira. Em Cristo tudo é verdade, no diabo tudo é mentira. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a nossa tese, o propósito da nossa mensagem é o seguinte: Satanás, como pai da mentira, é o maior e mais antigo enganador do universo. Ou seja, o cara tem experiência em enganar. Não tem aqueles criminosos, estelionatários, que depois de um certo tempo ele se torna fino em enganar? Mas quanto tempo ele tem aprendendo a ser mentiroso, enganador e sedutor? Talvez 30, 40 anos. Agora pensa no diabo. Que primeiramente Deus criou os céus e a terra, ou seja, primeiramente ele criou os anjos. E aconteceu a queda. Ele tem muita experiência em enganar. Ele já derrotou muitas vidas com mentiras. Aí você pergunta: que mentiras são essas? Pastor, que pode ser que o diabo venha me enganando desde que eu nasci. E talvez você preste atenção. Liga as anteninhas aí. Eu sei que alguns já vieram cansados do trabalho, né? Tem nossa irmã aqui, e ela assiste a metade, a outra ela sonha. Mas hoje não pode dormir não, viu? Hoje não pode dormir, presta atenção. Isso pode... é porque tomo chá e fica com sono, né? Então, muito bem, presta atenção, se ligue, como é que o diabo ataca você com as mentiras dele, a sua principal arma. Cochila não, viu? A mentira é a forma como Satanás escraviza uma pessoa ao erro, ao pecado, aos vícios, às taras, às manias, às depressões, às ansiedades, aos medos, ao estresse. Para cada verdade bíblica, o demônio inventou uma mentira para enganar aqueles que não querem a verdade, ou que ignoram. Na tentação de Cristo, para cada mentira de Satanás, Jesus Cristo respondeu com está escrito. Ele respondeu às mentiras de Satanás com um versículo da Bíblia. Eu vou continuar essa mensagem aqui, que eu posso mostrar pelo menos umas 400 mentiras do diabo que você tem um versículo para jogar na cara dele. Estamos só começando. Por isso o crente deve responder a cada mentira de Satanás com uma verdade bíblica. E nessa mensagem procuraremos enumerar algumas das mentiras de Satanás e como o crente deve responder. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia agora, Senhor Deus, aqui os teus santos reunidos diante do trono da tua graça, já oramos, já te exaltamos com louvores e agora queremos te exaltar, te adorar com a audição, ouvindo a tua palavra, com a disposição, Senhor Deus, de seguir a tua verdade, pois a tua verdade liberta e a mentira do inimigo escraviza. Seja conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreender a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, era bom entender mais acerca desse caráter mentiroso do diabo. A Bíblia diz que ele é mentiroso, mas você já viu algum mentiroso que chega se apresentando como mentiroso? Não, a Bíblia diz que ele, para enganar, ele se disfarça de algo verdadeiro. Não tem ninguém tão verdadeiro quanto o mentiroso. Ele chega cheio de queijo, de conversa. Segundo Coríntios 11:14 diz, e não é maravilha, ou seja, não se espante, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O bicho é um ser de trevas, extremamente horroroso.
Porém, ele nunca mostra a cara feia dele. Outra coisa sobre o caráter de Satanás é que o engano do diabo é tão terrível que depois que a pessoa é enganada, ela fica cega para a verdade. Não importa o que você diga, ela ficou presa àquela mentira. Segundo Coríntios 4:4 diz, nos quais o Deus desse século, porque para o mundo o diabo é sentido como se fosse um Deus, ou seja, nos quais o diabo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, quantas pessoas já ouviram tantas e tantas vezes o Evangelho? Entende, mas ao mesmo tempo é como se fosse um cego, há um bloqueio. Alguns chegam até a dizer, um dia eu vou ser crente, um dia eu vou entregar minha vida para Jesus. Mas se ele enxergasse a glória de Jesus, e quão terrível é ser perdido eternamente, ele não diria um dia, ele diria agora. Então Satanás, ele é o pai de todo engano, de todas as heresias, de todas as seitas, de todas as religiões não bíblicas. Só que ele é o maior criador de seitas, de religiões que existem no planeta. De filosofias moralistas. O apóstolo Paulo continua dizendo, em 1 aos Coríntios, ele diz, porque os tais são falsos apóstolos. Na verdade, segundo aos Coríntios 11, no versículo 13, ele diz que os líderes não bíblicos, que não aceitam a Bíblia como suficiente. E lembra bem, uma das características da seita é a Bíblia, ou nega a Bíblia, ou é a Bíblia e outras revelações. Ou seja, o diabo ele não chega negando completamente a Bíblia. Toda seita, toda religião falsa, ela tem uma parte dela que ela ensina a verdade. É como alguém comparou veneno de rato. Veneno do rato, 99% é farinha de milho que você pode fazer um cuscuz para comer e jantar. Apenas 1% é estricnina, o veneno ativo. Então o rato come a farinha de milho e só 1%. Algumas pessoas dizem, mas nessa religião tem tanta coisa boa, tem, mas tem algo que tem estricnina lá? Porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os seus sacerdotes, os seus pastores, os seus padres, os seus monges, se transfigurem em ministros de justiça, que pregam coisas boas, o fim dos quais será conforme as suas obras, trevas eternas. Portanto, a Bíblia diz que o engano dele é tão terrível que o mundo todo segue esse engano de Satanás, como fosse cegos sendo guiados até o inferno. Cegos são guiados até o inferno se não ouvirem a verdade do Evangelho inteiro. Apocalipse 12, 7 e 9 diz que houve batalha no céu. Miguel, o anjo Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, que é o diabo. E batalhavam o dragão e seus anjos, que são os demônios. Mas o dragão e os demônios não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E o diabo, e os seus anjos foram precipitados. O grande dragão
a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele engana todo mundo, ele leva todo mundo no queixo, no bico. Infelizmente, alguns crentes se deixam enganar por ele, porque não conhecem as mentiras dele. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E Cristo disse que pouco tempo lhe resta. Ele está desesperado. Ele quer acabar com a raça humana, especialmente com o crente. A maior luta do diabo é perverter a verdade na igreja de Cristo, usando pessoas mentirosas, tipo Ananias e Safira, que eram líderes na igreja primitiva, para perverterem a verdade. Atos 5:3 fala lá, Pedro disse para Ananias: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Ele, através de seus demônios, anda em derredor dos crentes, procurando uma ocasião para enganá-los. Ele está na sua cola. Você tem um campo de força protegendo você, tipo Jó. Mas a Bíblia diz: não dê lugar para ele, não dê uma brecha para ele. Uma brechinha que você der, ele vai entrar. Sede sóbrio. Sabe o que é sóbrio? Ao contrário de embriagado. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual, o que eu devo fazer? Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Jesus Cristo mostra como enfrentar o engano e mentiras de Satanás, sempre respondendo com a palavra de Deus. Ele disse para Jesus transformar pedras em pães, e Jesus estava com fome, 40 dias, sem comer. E ele disse claramente: está escrito, nem só de pão viverá o homem, respondeu com a palavra de Deus. Para mentira de Satanás, a verdade está falando de Deus. O diabo nos engana com aquela ideia de que ele é invencível, que não é possível lhe resistir e vencê-lo. Porém, a Bíblia diz que o diabo já está vencido, especialmente para o crente. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi vencido. Já vamos ver isso aqui. Colossenses 2, 14 e 15 diz: havendo riscado a cédula, os nossos pecados são registrados. No dia do juízo final, os registros serão colocados na nossa cara. Aqui, ó. Porque é que você não pode entrar no céu. Porém, quando Cristo morreu, olha o que Paulo diz aqui: havendo riscado aquela nota da dívida, cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. A conta do Edson está paga. O diabo não pode ficar mais acusando ele pelos pecados dele, porque foram pagos. Satanás não pode mais acusar o Edson, porque lá na cruz, diz aqui, encravando na cruz, despojando os principados e potestados, expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Quando Cristo morreu, ele fez o que o Império Romano fazia. Quando ele vencia um inimigo, ele trazia o rei, os príncipes acorrentados, ou nus ou semi-nus, na maior humilhação, e colocava eles para desfilar, era todo mundo. Outros povos, publicamente, faziam o outro rei se ajoelhar e colocava o pé em cima da cabeça dele. Aqui está dizendo que Jesus fez isso com o diabo. Aquela cerimônia lá, aquele desfile,
era mostrando que aquele inimigo não era mais uma ameaça para ninguém, estava derrotado. Aqui está dizendo que quando Cristo morreu na cruz, ele fez com que o diabo e seus demônios desfilassem perante todo o cosmos, todo o universo, como derrotados. Por isso que em Hebreu diz que destruiu as obras do diabo na cruz. Por isso que ele não pode contra a igreja de Cristo. Triunfou deles na cruz. Hebreus 12:14 diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos a ele. Então, ele tenta nos enganar, dizendo que ele continua com o poder, que eu não tenho como resistir a ele, que eu sou um fracote. E aqui Paulo está dizendo que ele não tem mais poder sobre você, exceto o poder que você lhe der, a não ser o poder que o próprio Deus deu. No caso de Jó, lembra que ele tentou matar Jó. Ele disse: ao dedinho, mano. No caso de Elias também, né? Hã? No caso de Elias também, Deus não deixou o Satanás atender o profeta de Baal. Isso. Agora veja bem, diferentemente do crente, antes disso, ele também tem uma mentira dizendo que nesse mundo nós não podemos ter paz. Que o mundo todo é perturbado, vive ansioso, com medo, deprimido. Vocês também não podem, você não pode. Está vendo? Você está cheio de problemas, dificuldades. Olha o que Cristo disse: temos dito isso para que em mim tenhais paz. Paz, sabe o que é paz? É tranquilidade, é serenidade, é estar no barco no meio da tempestade e conseguir dormir que nem ele. E os discípulos ficaram apavorados, e ele disse: homem de pequena fé, use a fé. Então ele diz: olha, para que em mim, quando você se agarra em Cristo. Ontem eu tive a visita de um missionário que passou muitos anos na Colômbia, um grande amigo meu, o pastor Geraldo Cruz. Nós estávamos conversando, falando porque tantos crentes fracassam na vida, quando Deus deu tudo para serem vitoriosos. O pastor Geraldo me deu um esboço bem simples. Ele disse: pastor, 3 vezes. Como é que o crente pode sempre ser vencedor? O primeiro D é dependência. O segundo D, deixa eu ver se eu me lembro. Primeiro é dependência. Depender de Deus. Quando o crente está dependendo de Deus e não do seu egoísmo, da sua força, ele sempre vence. Pronto, disciplina. O crente disciplinado. Paulo fala lá do atleta que se disciplina, ele ganha a coroa, e naquela época era uma coroa de louro, era de folhas. Mas Paulo diz que o crente se disciplina, mantém o seu autocontrole para ganhar uma coroa eterna. E o terceiro D é disposição. Muito crente, ele não tem dependência de Deus, ele confia na inteligência, no dinheiro, na família, nos amigos, até no grupo da igreja. A igreja é maravilhosa, mas sua dependência é de Deus. Se de repente os irmãos fizerem cara feia para você, você continua louvando a Deus, porque depende de Deus. Dependência de Deus implica, lembrando das palavras do pastor Geraldo, no meu caso eu durmo 10 horas para 5h30 me acordar para ler minha Bíblia.
Falta 2 ou 3 vezes para eu ler a Bíblia 50 vezes. A Bíblia toda, cada ano é a Bíblia toda. Então eu vou dormir 10 horas, assim que eu levantar, para fazer minha leitura bíblica, fazer minhas orações. Isso é dependência de Deus. Isso é disciplina. E disposição para trabalhar para Deus. Ser pau para toda a obra. Eu estou citando aqui o meu amigo, missionário Geraldo Cruz. Então o mundo perdido não tem pai não. O mundo inteiro é perdido por causa do pecado e escravidão ao perturbador. O diabo é um perturbador desgraçado. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. É escravo do diabo, o mundo inteiro. Por isso que o mundo inteiro, um grande parte das pessoas tem que tomar tarja preta, drogas para se levantar, para dormir, para não se matar nem matar ninguém. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos dá entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Em Hebreus 12:15 diz que a finalidade da salvação de Cristo foi nos libertar todos aqueles que por medo da morte foram submetidos à escravidão por toda a vida. Como eu falei para vocês, que a grande mentira de Satanás é através de falsos evangelhos, mas o apóstolo Paulo disse que mesmo que um anjo descesse do céu, olha o que ele diz, mas ainda que nós mesmos, um apóstolo aparecesse, ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Se alguém vier com história de me ensinar coisa, repreender, me corrigir, me dar um estilo de vida que não está baseado na Bíblia ou que contradiz a Bíblia, a Bíblia diz que eu não dá amém. Amém é só para o que está ensinado na Bíblia. Não está na Bíblia amaldiçoado. Vai para lá com teu sonho, com tua visão, com tua profecia. Agora vem com a Bíblia e com amém. Vem com coisa fora da Bíblia que amaldiçoa. Porque é isso que a Bíblia manda fazer. Então, o diabo quer passar para nós a ideia de que nós não temos como resistir a ele. É como se ele fosse tipo um Deus onisciente, que soubesse tudo, onipresente, que tivesse presente em todo canto, fosse onipotente, que fosse eterno. Mas não é nada disso. O diabo não sabe tudo não, ele sabe alguma coisa. Ele não está ao mesmo tempo aqui e em Brasília não. Ele não tem o poder de fazer tudo o que ele quer não. Então como é que ele está atuando no mundo inteiro? Porque a quantidade de demônios é muito grande. Deus criou miríades e miríades de anjos, ou seja, uma quantidade tremendamente grande. 2 dessas partes ficaram leais a Deus e uma se revoltou contra Deus. Essa facção, esse grupo, liderados por Satanás, se transformaram nos pedregulhos chamados diabo, e os anjos malignos passaram a ser os demônios. Então Satanás não é como Jesus, que existia antes do princípio, ele já existia. Houve um tempo que Satanás não existia. Somente Jesus Cristo é eterno. Somente a Jesus o Pai deu toda a autoridade. Veja bem, a própria
O livro de Jó denuncia como o diabo é limitado ao tempo e ao espaço. Como todos os seres do universo são obrigados a prestar contas a Deus, inclusive o diabo. Quando chegou a vez do diabo prestar contas a Deus, e o diabo, para que nós soubéssemos que ele é limitado, perguntou para ele: de onde é que você vem? De onde é que vieste? De vaguear pela terra, de dar voltas pela terra. Ou seja, quando ele está no canto, ele não está no outro. E a operação dele se espalha pelo mundo inteiro, porque ele tem toda uma hierarquia, toda uma estratégia militar, onde ele espalha os seus demônios através do planeta. A Bíblia diz que ele tem um poder que para nós humanos é grande. Para Deus, o diabo é menor do que aquelas formiguinhas pretas que ficam no açúcar, que ela nem sequer consegue picar a gente, e a gente só faz assim, esmaga. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus teve que enfrentar Satanás, ou mesmo Jesus Cristo, sem ser na época da tentação, quando ele se autolimitou. Cristo nunca teve que enfrentar Satanás. Quem enfrenta ele são os anjos, especialmente o arcanjo Miguel. E toda vez que o arcanjo Miguel enfrentou o diabo, meteu-lhe a peia e botou para correr. Ou seja, ele sequer é tão poderoso quanto os maiores e melhores anjos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para você saber que o diabo não faz o que ele quer. Para você não ter medo de pensar que o diabo é como Deus. A Bíblia diz que ele pode influenciar o governo da terra, os processos legais, as estruturas legais. Ele pode até influenciar nas igrejas que se afastam da Bíblia, lá em Apocalipse 2:10. Vamos aqui para Apocalipse 2:10. A igreja de Esmirna, que era uma igreja fiel, o diabo tem vários tronos, inclusive em algumas igrejas. 2:10, aqui diz: não tenho das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Ou seja, o diabo vai manipular os governantes da época para lançá-los na prisão, porque os governantes da terra, na realidade, estão debaixo do poder dele. Agora, a Bíblia diz que o crente não está no lugar do diabo. Em 1 Timóteo 3, o versículo 7 é dito: é necessário também que tenha bom testemunho, ou seja, o pastor, os líderes, que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, você é crente, você aspira ao episcopado, à liderança, tome cuidado, porque o diabo vai usar pessoas para tentar denegrir sem você dar lugar. E se você der lugar, aí você vai se tornar prisioneiro dele. Como eu falei, é pelo engano que ele prende. Agora, tem aqui uma coisa muito controversa.
A Bíblia deixa claro que um crente verdadeiro não pode ser possuído pelo demônio. João diz que é mais poderoso o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, do que o demônio. Então não poderiam coabitar dentro do corpo de alguém um demônio e o Espírito Santo. Portanto, se é crente, não pode ser possuído pelo demônio. Mas a pergunta, um crente pode ser morto pelo diabo? O que você acha? Em 1 Coríntios 5,5, olha que o apóstolo Paulo fala lá de um crente na cidade de Corinto que cometeu incesto. Começou a fazer sexo com a madrasta, com a mãe do pai, aliás, com a mulher do pai. O pai devia ser velho, casou com a mulher nova, e por alguma razão teve mais oportunidade e fez sexo com a madrasta. Agora, ele devia ser, parece que era um verdadeiro crente. Paulo dá aqui uma ordem para a igreja impressionante. Olha o que Paulo diz: seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Diga, miséria. Não, vem pra cá porque tá gravando e você vai ficar exposto depois. Comenta um pouco sobre a passagem em que Pedro. Rebobina. Sobre essa questão de que o crente não pode ser possesso por Satanás. Comenta aquela passagem em que Pedro, ele disse para Jesus que, quando Jesus disse que ia ser crucificado, ia para a cruz, ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma. Aí ele disse: arreda Satanás. Pois é. Em latim, vá de reto, Satanás, vai para trás. Uma coisa é você ser influenciado, outra coisa é você ser possuído. Todo o processo de possessão leva muito tempo. Começa com a tentação. E a pessoa não foge, alimenta muitas vezes a tentação. Através de lugares, de leituras, de filmes e outras coisas, vai alimentando a tentação. E o diabo fica em cima dele, procurando instigá-lo, provocá-lo a cometer esse pecado. É que acontece. Depois de um certo tempo, que ele não resiste ao diabo, ele não procura fugir da tentação, mas ele vai cada vez mais alimentando a tentação, porque ser tentado não é pecado. Agora, alimentar a tentação é pecado. Porque eu posso ser tentado sem alimentar a tentação. E posso ser tentado alimentando a tentação. Com um certo tempo, o diabo vai sair da tentação para um segundo nível de controle, que é a opressão. A opressão é que a pessoa passa a se sentir mal, desconfortável, agoniada, porque não está praticando aquilo que o diabo está querendo. Se ele não fizer alguma coisa para sair da tentação e da opressão, o terceiro nível, que já está bem pertinho da possessão, é a obsessão, se torna uma ideia fixa. Vamos supor que o diabo estava querendo fazê-lo se suicidar. A vida dele deu tudo errado, então ele passou a pensar que a solução já passou a tentá-lo. Por que você não se mata? É que sua vida não vale nada, você não vale nada. Você vai ver que tudo é mentira. Se é um crente, é mentira. A nenhum crente pode ser aplicada a declaração: você não vale nada, ninguém me ama, você está sozinho. Mas não dá. Botando na cabeça dele: sua vida não vale mais nada, nunca vai mais nada dar certo, por que você acaba com a vida? Mas ele resiste. Aí com o passar do tempo ele passa a se sentir desconfortável, ele come, não tem prazer, ele faz sexo, não tem prazer, tudo que ele faz, ele continua agoniado, infeliz. É uma opressão.
E se ele não tiver ajuda ali, o próximo passo é para onde ele for, ele só pensa em se matar. E ele começa a planejar. Como é que ele vai se matar? Se vai ser arma de fogo, se vai ser veneno, se vai ser comprimido. A obsessão ainda não é possessão. Mas se ele não vencer a obsessão, o próximo passo, o diabo entra nele. O demônio entra nele. Então Pedro não passou por esse processo. O Pedro simplesmente quis dar uma de artista, né? Que era melhor que os outros. Jesus ia para a cruz morrer e ele tentou dar uma de... Senhor, o senhor não vai não sei o que e tal. Naquele momento ele estava sendo usado por Satanás, assim como o crente pode estar sendo usado por Satanás. Ele pode ser usado por Satanás se você vai julgar. Mas voltando para cá, acho que não sei se ficou claro. Ok. Agora, pelo que Paulo está dizendo aqui, ele pode matar um cristão. Lembra que João disse que tem pecado para a morte? Aquele carinha que estava pegando a madrasta, Paulo disse que o diabo podia destruir o corpo dele. Não podia fazer nada com a alma estava blindada. Lembra que o diabo quase acabou com o corpo de Jó. Mas Deus não deixou matar. Mas aqui Paulo diz, olha, esse cara aí, que cometeu esse escândalo, orem, disciplinem, entregue o corpo dele a Satanás. Nesse ponto o diabo passa sem querer ser um servo de Deus. É o modo do diabo. Quanto mais ele faz para atrapalhar Deus, mais ele ajuda. Então ele é capaz, nesse sentido, de matar fisicamente. E é muitas vezes nesse ato que ele acaba ajudando Deus. No caso da Maria Mendonça, que aconteceu com ela. O caso da cantora, que o avião caiu, pode ser que Deus matou o corpo para salvar a alma. Então Satanás, a Bíblia diz que um dia será lançado no inferno, totalmente impotente, coisinha de nada. Satanás é resistível. Tiago 4,7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se liga aqui que nós temos, já acabou, mas eu quero dar isso aqui sem fazer comentário. Na próxima quarta-feira a gente faz comentários, tá bom? Mentiras que Satanás diz para você, para lhe entristecer, para lhe magoar, para você viver como se tivesse uma nuvem escura em cima de você. Deus não me ama. Você está negando a vida. A Bíblia diz que Deus amou a você e deu seu filho por você. Que Jesus amou a igreja é cada um de nós. E se entregou por nós. Então, essa é uma grande mentira que ele diz. Que é impossível viver sem amor nesse planeta, viu? Por isso que a pessoa se droga, vai para cachaça. E você sabe quais são as músicas lá do bar? É música do cotovelo, sofrência. Que alguém disse que é música de cornagem, né? Ela me deixou e fugiu com outro e tal. Mas é isso o diabo. O diabo diz para você: ninguém me ama, viu aí, ó? Ela lhe traiu, você não presta para nada. Ele arrumou outra. Nós vamos ver como é que enfrenta essa mentira. Mentira número 2. Deus é verdadeiro. Lembra que ele pergunta para Eva? Foi o que eu disse. Eu disse assim. Aí o diabo disse: não é desse jeito. Eu estou pregando aqui, o diabo está dizendo aí, mas ninguém que ele está dizendo não.
Ele está dizendo que Deus te ama, mas Deus não te ama não, ele está te enrolando. Mentira dele, né? Outra mentira, Deus não é justo. Se ele fosse justo, ele não deixaria as criancinhas morrerem afogadas lá no Rio Grande do Sul. Ele não deixaria a criancinha ter câncer, criancinha ser estuprada. Como a Damara estava falando de uma criancinha de 7 dias que foi estuprada. Mas Deus não é justo. Que Deus não é gracioso. Sabe o que é gracioso? É que Ele dá o melhor para nós. Ele está dizendo, rapaz, Deus não é bom para você não. Mas vi as coisas ruins que aconteceram. Lembra Jó? Jó podia ter tido essa ideia. Deus não presta não. Acabou com minha empresa, eu era empresário bem sucedido, acabou com minha empresa. Meus 10 filhos morreram. Minha mulher me abandonou. Você sabia que a mulher de Jó abandonou ele? Chega para ele fora das muralhas da cidade, espremendo aquelas feridas. Ele estava fora da cidade porque as pessoas o expulsaram para um tour da cidade que ficava fora, onde eram queimados. Aí ele estava numa parte onde o lixo já tinha sido queimado, ele estava em cima das cinzas. Então chega a mulher, olha para aquela visão, toda cheia de amargura, revoltada, que acreditou em todas as mentiras do diabo, que Deus não amava ela, que Deus não era verdadeiro, que Deus não era justo, que Deus não era bom. Ela olha para Jó e diz, usando um linguajar corriqueiro, é como se ela dissesse, só coisa ruim. Morre pelo menos, todo morrer, todo mundo morre, mas pelo menos amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela estava com raiva de Deus e estava com raiva do marido. E ela some. Ela deixou o cara. Mas Deus disse, mas Jó disse, se ele receber o bem de Deus, não saberíamos também receber o mal? E lá diz que o diabo não acreditou nenhuma das mentiras do diabo. Ele não acreditou que Deus não amava, que o diabo dizia que Deus não amava ele, que Deus não era verdadeiro, que Deus não era justo. Outra mentira que nós vamos ver na próxima semana é que eu posso viver dependendo do meu querido, da minha inteligência, do meu taco. Eu sou empresário, vai dar certo, porque eu sou bom nisso. Meu casamento vai dar certo, porque eu sou esperto. A criação dos meus filhos vai ser legal, porque eu, e mais eu. Isso é mentira do diabo, lembra? Dos 3 Ds do pastor Geraldo. Dependência de Deus, disciplina e disposição. E Jó dependia de Deus. Jó era disciplinado, ele não deu vazão à dor que estava no seu coração, ele não blasfemou contra Deus. E a disposição dele, ainda que eu morra, eu vou continuar esperando nele. E o meu Redentor vai se levantar e vai revestir essa minha carne novamente e encarnar a Deus. É assim que ele enfrentou o diabo e nem sabia que era o diabo que estava por trás daquilo. Eu vou parar aqui. Estou falando para vocês que tem pelo menos umas 400 mentiras. Eu posso responder com 400 versículos. Vocês querem saber o resto disso? Quem quer saber o resto, diga amém. Amém. Pois na próxima quarta-feira nós vamos continuar respondendo ao inimigo de Deus, que Deus nos ama,
que ninguém vai nos separar do amor dele. O apóstolo Paulo disse que nem morte, nem vida, nem coisa do passado. Lembra que tudo que eu fiz no passado, todos os meus pecados, ele cravou na cruz, todo registro foi apagado, ele não pode me acusar mais. Ele me ama, nada vai me separar do amor de Cristo, o apóstolo Paulo diz. Nada. Nem coisa do inferno, nem de lugar nenhum. Que Ele me ama, que Ele é verdadeiro, Ele vai cumprir cada uma das promessas dEle, e eu devo responder aos ataques de Satanás com a promessa de Deus. Ele disse que vai terminar no inferno. E eu digo, vida eterna. Eu creio em Jesus. Que o meu destino é a vida eterna. O meu Deus é verdadeiro. O meu Deus é justo. O meu Deus é gracioso. O meu Deus, que começou a obra em mim, vai terminar até o final. E vai me conduzir em triunfo à glória celestial. E em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém, irmãos? Amém. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite.